não, vamos aprender usando novos meios. Eu assim, lá vem, né? Vai vir o cara fantasiado de palhaço me ensinar Bhaskara, né? O cara vai estar vestido de Naruto. Coringa. Olá, o episódio do Freecast! Toda terça-feira, uma aventura nova do Freecast no Spotify, a plataforma mais complicada de interagir do universo. Aqui é o New Show e dança, gatinho, dança. Fala, patrão, fala, galáctico, aqui é @Doug. A informação que eu recebi agora é muito boa, assustadora, mas muito boa. Ainda preciso verificar os detalhes, o resumo é esse. Os Estados Unidos deixou o TikTok ser baixado por todo mundo para evidenciar a fraude do aplicativo e da China para espionar e roubar seus dados em prol da dominação global. Para provar, precisou deixar o inimigo agir para provar. Cara, eu não entendi porra nenhuma do que aconteceu aqui. Salve galera, eu sou o Melo e quando o pagamento não é em dinheiro, ele é em ego. Nossa! Crítica social foda, muito específica. Pois bem, senhores, chegou o dia de falar de TikTok sem ser um velho xarope. A gente consegue? Deixa eu pegar meu biscoito. Não conseguimos, né? Não A gente vai trazer em algum momento o ranzizismo. Primeira coisa, né? O que eu encontrei muito comum, assim, de pessoas que falam a respeito do TikTok de uma forma séria e tal, que é o que a gente tá tentando buscar aqui, é o seguinte, é que o TikTok é uma rede de entretenimento. Justo. E deu. Entendeu? Justo. Não é, por exemplo, cada uma vai ter a sua vibe, né? Por exemplo, o Facebook é pra tu pensar lá no filme lá do rede social. É meio que pra tu ver os amigos do colégio, né? Ficar naquele tema no Orkut que tu começava a adicionar umas pessoas que já tinha estudado. Receber parabéns. Receber parabéns de professor do colégio, né? De tia, de coisa. Aí o que acontece? Aí tem o YouTube, que quando aparece a galera mais entusiasta. Aí que tá, né? Vamos começar pelo YouTube. O que vocês... E tem o Kawaii também, né? Vamos por partes. Vamos. A gente ainda não chegou a Chernobyl, calma lá. O YouTube, quando vocês conheceram o YouTube? 2010. 10? Até não, antes. Não, antes. 2006. A primeira vez que eu entrei no YouTube deve ter sido por 2008, mas que eu comecei a ser usuário ali por 2009. Teve uma época que ele era uma coisa só assim, pra ver vídeos estranhos, uma coisa meio... Tudo que era meio deep web tava ali, né? Meio viral, assim, tipo, no início, assim, nos primórdios, eu lembro que tinha tinha, logicamente, né, muitos vídeos do YouTube e tudo mais, mas tinha muitos também do concorrente, aquele que eu acho que era o Dailymotion. Dailymotion, isso. Não, era o Vimeo, o Vimeo é mais novo. O Vimeo era vídeo curtinho. Uns vídeos de 20 segundos, pode ser. Não, esse é o Vine, esse era o Vine. Vocês vão me criticar. Isso, Vine. Tem o Vimeo, pode que era outra coisa. Ele é o pai do TikTok, ou vocês vão me criticar, que nem no caso do Space Invaders? Ele é uma inspiração boa. Acho que ele é uma inspiração boa. É uma inspiração boa. Eu acho que o TikTok ele é meio que uma amálgama de várias coisas, mas a gente vai chegar lá. O TikTok ele é uma evolução boa, assim, ele pegou tudo que viciava nos outros aplicativos e misturou, virou isso aí que virou, né? Mas vamos focar no YouTube aqui, vamos tentar fazer um caminho de raciocínio. O YouTube, no início, era só vídeos de gato, né? Te lembra do... o gato piano. Esqueci o nome lá. Ele era meio que... o Keyboard Cat. Porque o YouTube, ele começou com uma onda meio... Cada um faz o upload do que quiser. Cria uma conta e sobe teu vídeo aí. Eu lembro que um dos primeiros vídeos que eu vi, deve ter sido um dos 3, assim. Foi aquele da autópsia do Alien. Aquele clássico. Eu vi bem antes. O primeiro vídeo que eu vi no YouTube foi de uma autópsia, mas não era de Alien. Tá bem. Mas aí que tá. Ele não era fácil de achar, né, as coisas. Não tinha um algoritmo que te empurrava. Não tinha censura. Não tinha categoria. Aí que tá. A ferramenta de busca, ele não era do Google ainda, né? Não tinha. Era as caralhas. Esse é o termo. O YouTube era jogado às caralhas. Tu chegava no vídeo pelo link. Se não tivesse o link, tu não ia nunca... Ou até buscando ali e tal, mas alguém tinha que te falar daquilo. Tu tinha que
ver numa comunidade do Orkut, alguém ia te mandar no MSN. Caralho, a gente... eram virais. Isso, Acho que é a melhor exatamente. palavra. Eu lembro, por exemplo, o Rafinha Bastos, por exemplo, tinha e tal a página do Rafinha e muitos vídeos que eu tinha visto, quando eu fui ver o stand-up dele, eu fui ver assim, tinha uma tal de... Eu não conhecia a página do Rafinha, né, que todo mundo seguido fala, só que eu já tinha visto todos os vídeos dele, né, porque tu veio pra uma coisa e tinha muita coisa no YouTube. Vai pro YouTube. Né, por exemplo, um vídeo que é uma espécie de uma paródia do Festa no AP, eu nunca soube que era dele aquele vídeo e eu tinha... Pra mim era quase o clipe oficial de Festa no AP do Latino aquilo, né? Tinha aquele do Filtro Solar que ele fez a paródia também. Sim, exatamente. Não, ele era bom. Sim, que o vídeo do Filtro Solar também era uma coisa que correu meio que a esmo, e a paródia também corre meio que sem aí a Havaiana de pau. Pra gente ter uma noção, né, pra se lembrar, o site que melhor organizava esse conteúdo de entretenimento e coisa era o site das Charges. Do Charges. Sim, o Charges.org. Ele era muito mais organizado. Eu bati o ponto naquele site todo dia. Nossa, eu acho que eu maratonei todos os top entrevista que tinha na época. Tem lá. um amigo nosso que uma vez no campeonato de PlayStation falou assim: eu vou ver o site dos Charges, mas isso já era tipo, já tinha passado já, me entendeu? 2015. 2014, 2015, assim, vou ver as Charges, assim, que bate, tipo, e a galera ali, né? É o nosso amigo esquiador? Não, é o nosso amigo Gola Alta. Ah, é? Nosso amigo Gola Alta. Ele meteu essa no último aniversário do Alex lá na casa da mãe dele lá. Mas enfim, aí o que acontece, né? Com o tempo foram surgindo os vlogs, né? Que também era uma coisa mais pessoal. Que foi o que bombou, né? A FU naquela época. Eu acho que foi o que bombou, porque incentivou as outras pessoas a também subirem coisa, né? O Felipe Neto era bom naquela época. Eu acho que não era vlog ainda. Vlog é um pouco mais depois. Sim, mas assim, ó, é um momento... Felipe Neto não fazia vlog. O vlog foi o PC Siqueira que começou, né? Aí que tá, no Brasil, né? Mas a questão toda era de conteúdo, de tu conhecer um produtor de conteúdo, né? Vamos usar esse termo mais contemporâneo, né? Eram meio que esses, os primeiros que a gente conhece. A gente tinha aquele o Mr. Guitar Man, né? Que ele é brasileiro e tal, que ele fazia meio que umas coisas com música, assim, com outros sons e tal, e criava coisa, mas era tipo uma coisa meio de fora, assim, tu não sabia muito bem organizar. E aí, no fim das contas, a gente acaba chegando naquela parte ali do, tipo, porta dos fundos, que as coisas meio que começa a virar mais empresa, né? Sim, ficam mais organizadas. Até na época teve mais profissional. Mas também, né? É muito mais difícil tu ver gente sozinha fazendo coisa no YouTube, né? Sim, Foi nessa mesma época que brotou o Desimpedidos lá, que daí eu não lembro qual é a empresa por trás do Sim, né? Mas... Depois que bombou o Porta, o Parafernália, esses mais de humor, aquele de pegadinhas também, teve uma época que teve o surdo das pegadinhas. O que aconteceu? Começou muita gente se profissionalizar e criar as coisas de nicho, né? Sim. E tudo com empresa e já com a ideia de fazer o dinheiro, né? Que não era... Todo mundo que ficou conhecido pelo YouTube, o papo da entrevista era assim, não, eu comecei como brincadeira, só pros meus amigos, era sempre esse papo aí, né? Sim, e naquela época os anúncios do YouTube pagavam muito bem, cara. Sim, só assistir o cara já ganhava dinheiro. Esses loucos fizeram de grana. Sim, né? Não tinha nem a questão do produto, não precisava estar associado com o produto, não precisava mostrar produto, né? Do direito autoral, não tinha, tá ligado? Podia usar qualquer coisa. Não tinha nem family friendly também. O Castanhari podia fazer a festa lá. Hoje em dia ele não pode fazer um vídeo que já desmonetiza. Mas por exemplo, o Castanhari chegou no meio de uma festa ali, porque foi no segundo, terceiro ano dele ali, ele já capotou já, né? Porque ele de usar muito conteúdo de terceiro, né? Sim. E basear o conteúdo em conteúdo de terceiro, né? E isso tudo em paralelo, a música migrando toda pro YouTube. Sim, exatamente. Esse foi um salto aí diferenciado, meu. Aí que o YouTube começou a decolar, de fato, eu acho. Porque muita gente começou a usar o YouTube pra ouvir música e, os próprios artistas vendo isso, outros artistas menores puderam se lançar e ganhar as informações ali, né? Mais atualizadas que eu vi é que mais da metade dos views de YouTube é de conteúdo musical. Sim. É mais da metade. É uma galera que passa sei lá, alguns minutos no dia ali só vendo um clipe. Nem que seja pra ver um clipe da Juliette, o cara vai lá e vê. É brabo. Ou fica numa aba, o cara clica numa playlist, né? E fica numa aba que o cara não tá vendo, né? É o que acontece com hoje esses podcasts, que é um tal
talk show filmado, né? Isso. Que o cara não tá olhando pra tela no geral, assim, né? O cara tá deixando uma aba ali. Ou então o próprio stand-up, né? Cadê o cara deixa ali numa aba ali e vai só ouvindo. O que eu acho que já perde um pouco, né? Muitas vezes. É um conteúdo humorístico eu no faço segundo isso, plano. É complicado. Muitos vídeos eu vejo com a tela desligada, só ouvindo. Sim, não. Isso aí é o padrão pra coisas mais compridas, assim. Mas já sei como é que a gente vai fazer o Doug entrar dentro dos livros, no mundo dos Audiobook? livros. Audiobook. Vamos inventar o audiobook. A Bíblia do Cid Moreira. Sim, só que daí, ao mesmo tempo, o que acontece, né? Os artistas sempre reclamavam na internet de que... porque eu não ganho 1 centavo por botar quando baixa um MP3 da minha música, né? Só que a realidade de artista que tem música no YouTube, tecnicamente, ele não ganha nada. MP3, pra gurizada jovem que talvez estejam escutando, é um formato de música que a gente tinha que ter pra ouvir num aparelho que também se chamava MP3. Tá? Não existia streaming na época. Tem isso também. Aí, outra coisa, né? O início do YouTube também tinha a coisa de tu clicar num vídeo e deixar ele carregar uma quantidade e depois dar play nele. É verdade. Sim, até porque a internet era Nossa, a internet era E tinha outra coisa, que tu abria um vídeo e daí a capa era uma coisa, e daí ele ia tocar o Rick Stanley. Tinha essas coisas também, tinha essas coisas. Não, eu lembro de, por exemplo, assim, ó, fazer várias vezes dessa de, por exemplo, vou jantar. Aí, o que eu fazia? Tu abria... e aí que tá, nem era comum o negócio da aba. A aba foi outros navegadores que começaram a incorporar, né? Tinha o Opera, o Mozilla e o Chrome que veio depois. Essa era do Chrome o anteontem. O Chrome eu acho que foi o último navegador, né? O Chrome, na real, chupinhou tudo de todos. Sim. O inovador era sempre o Firefox, que ele era uma coisa meio Linux, né? Eu usava muito o Firefox. Sim. Eu também usava muito. O cara, quando migrou que ele tinha... Cara, era o único que tu podia pausar download. Fazer download pelo Internet Explorer era um inferno, porque se dava pau no 85%, tchau, faz de novo. GG. Tchau. Que já existia nos casar e coisa, mas isso aí é tópico pra outras conversas. Mas a questão é o seguinte, hoje o artista ele produz um clipe, gasta uma banana de dinheiro e posta no YouTube de graça. Ganho dinheiro com a AdSense aqui. Não paga o aluguel do carro que tá ali no clipe, né? E tá tudo... Cara, tu tem essa informação? Eu não sei se não paga. Não, eu acho que paga. Não, em AdSense, em clipe, não paga. Não paga. Não, mas é que o YouTube ainda paga por view. Mas é muito pouco, é muito pouco. Tem que ter, sim, só que tu tem que ter um número considerável. Se tu pegar R$10 e tiver 300 milhões de visualizações, é pouco o valor unitário. Mas quando tu vai pegar a soma total no final do mês ali, ainda mais com o dólar a 5 conto. Não, mas vamos ver. Quanto o YouTube paga por 1.000, 100 mil e 1 milhão de visualizações? Vamos ver, pega a informação aí. O CPM. 1.000 visualizações de $2 a $34. 1 milhão de visualizações de $2.000 a $4.000. 1 milhão de visualizações. Mas aí a minha dúvida. Esse não é do Brasil, eu acho. A minha dúvida é... Muda de país para país? Sim, mas igual... Aqui, ó, é 2020. Deixa eu ver. $4.000. Digamos que fosse $40.000. Não é todo artista que vai conseguir botar 1 milhão de visualização, entendeu? Então, assim, ó, tipo Não é todo artista que vai alugar um avião também, né? Por exemplo, assim... mas os grandes, eles botam 90 milhões, Não, cara. mas aí que tá. É que grandes... Não, mas aí que tá. Grandes é muito relativo. A questão é o seguinte... Tu pega uma Luísa Sonza e ela vai meter 100 milhões, mas a Luísa Sonza quem tá pagando... Não, mas a Luísa Sonza quem tá pagando é a gravadora e coisa. Aí, tipo, é fichinha, entendeu? Tipo, a Dua Lipa, eles botam... Eles têm prejuízo fazendo. É aí que tá. Bota 100 milhões isso aqui, só que gasta 1 milhão no clipe. Às vezes. Claro, quer ver? Quanto custa clipe da Anitta? Clipe de Anitta, olha aqui, ó. Olha aqui. Clipe de Anitta, Pablo Vittar e Sonza custa 1,5 milhão. Deu. Mas dá dinheiro, porque eu tava ouvindo um podcast esse dia com, tá ligado? O Vlad, do Área Secreta. Sim. Tá, ele tinha um trampo que ele ganhava 15 mil. Ele largou esse trampo tudo só pelo YouTube. E agora você vem me dizer que não dá dinheiro? Não, eu não tô dizendo que... Eu tô dizendo que... sim, mas acontece o seguinte, ele ganha dinheiro com outras coisas, mas assim, tu gastar 1 milhão no clipe, por que eles estão querendo fazer... Por que eles fazem isso? O YouTube... Aí que tá. O YouTube não paga as contas. O YouTube é uma televisão que tu vai botar as coisas
coisas porque tu quer vender, show. Tu acha que o Thiago Ventura ganha dinheiro do YouTube que banca o quanto ele gasta pra filmar? Não. É isso. Eu acredito que ele ganha uma fatia considerável, mas cara. não paga. É isso que eu tô dizendo, não paga os custos. Não se paga. Não se paga, Não, eles já mas falaram pega um 1000 vezes. baldaço, paga os custos dele. Mas o custo do baldaço é uma cachaça, é aí que tá. É por isso que ele consegue dinheiro. É? O custo dele é nada. Ótimo. Ele grava com o celular, tudo. Sim. Agora, imagina... Cara, o Baldaço, ele era jornalista. Dificilmente um jornalista vai ganhar 5 conto no mês, tá? Qualquer coisa que ele ganhasse acima disso, ele já tava muito no lucro. E provavelmente ele deve fazer 20, 30 mil. Se tu tirar o YouTube dos grandes artistas e pegar o pessoal mediano aí, que gasta pouco, vamos dizer assim, pra produzir um conteúdo, vale a pena. Olha, bicho, todo mundo que fala sobre é produção diz que não se paga. O Pirula tem 1 milhão lá e ele diz que não consegue se pagar os troços. Tá, mas e não larga o osso, né? O Dave Jones vive falando isso, mas não larga o osso. Sim, mas vai fazer o quê, É né? o jeito que ele Vai fazer o quê? Vai sobrevive, pegar... né? Porque ele sabe que pegar uma CLT lá é mais difícil. Ah, pois é, então. Só que os caras têm projeção nacional. Sim. Entendeu? Mas é Olha a questão diferença. que paga. 1 milhão de inscritos, daí tu paga, o cara ganha um pouquinho mais que um CLT. Essa que é a questão. Depende. E ele ganha mais. Se o cara for PJ, aí não vale a pena. O que é a questão? As grandes empresas acabam, no fim das contas, é aí que tá. Se é tão barbada, as grandes empresas vão tomar conta. Porque ela consegue botar e Mas produzir. que sempre acaba acontecendo, E produzir né? em série, entendeu? Você, pô, como é que um cara sozinho consegue ganhar, sei lá, 100 mil no mês? Não é possível. Aí vai uma empresa, bota uma infra e consegue arrancar aqueles 100 mil daquele cara ali, né? Consegue ocupar aquele espaço. O cara consegue sozinho criar um vídeo por dia, eu vou lá e boto 7 no mesmo dia, eu como empresa. Tu ocupa aquele espaço dele ali. Mas aí tu vai brincar com o algoritmo. Sim, exatamente. E tem que ver o... Não, é muitas variáveis aí envolvidas. Não quer dizer que vai dar certo no 7 vídeos da empresa. Não, a E tendência... um do cara pode ser... A É tendência- uma coisa relativamente aleatória, né? Sim, Se porque parar pra na analisar. verdade, por que é mais fácil tu pegar o cara depois que deu certo, né? Porque o cara meio que já passou no Darwin ali da coisa, né? Porque tu já viu se o cara conseguiu se criar sozinho, fazer um público e coisa e tal ali. Depois tu investe na coisa, né? Por exemplo, agora uma empresa do zero querer fazer conteúdo normalmente dá umas flopadas braba, né? Porque não tem... não tem... Sim, meu. Não tem o tom, mas assim, ó, pô, quem faz dinheiro mesmo é minoria, a maioria tem prejuízo, a maioria usa o YouTube como veículo e não tira nada. Sim. Mentira. Não, isso aí é um fato. Isso aí é um fato. Porque acaba se tornando caro produzir um produto de qualidade pro YouTube. E cada vez mais o pessoal quer coisa de qualidade. Só que mesmo quando tu tem as coisas de qualidade, tu pega um programa que não tem tanta qualidade, assim, não tem tanta firula, que nem é o caso dos podcasts, que é uma mesa, as câmeras e tal, e acaba, gerando muito mais o que gera mais dinheiro acaba sendo o ao vivo, né? Aí tem os superchats da vida. Só que ainda assim, se tu for ver, o próprio YouTube aumentou o ticket inicial, né? Pra tu fazer qualquer coisa, né? Porque é aquela coisa, vamos pro Instagram. Todas as pesquisas vão mostrar que tu tem que ter um certo padrão de conteúdo ali pra conseguir ser bem visto pelo algoritmo, né? Sobre isso do algoritmo aí, teve uma polêmica que até o The Intercept aquele lançou, né, a reportagem. Roubou meu material, filho da puta. Sai do meu celular. Que fala que no caso do TikTok, né, o algoritmo ele era acusado da preferência, né, pra mostrar perfis que seguissem um certo padrão, assim, de beleza, etc. Excluir os deficientes também, e casas de pobre, assim. Não, Eles exatamente. deixavam- E outra coisa que é bem óbvio, que A desculpa esfarrapada era, é para evitar o bullying. Eu acho eu imagino que o advogado deva ter usado na defesa o exemplo aquele daquela mina do Friday lá, que era a Rebecca Black. Rebecca Black. Mas eu posso te garantir que o algoritmo não precisa dizer nada pra mim, que eu já sei que ele funciona dando prioridade, que o comportamento da rede, não precisa nem ter algoritmo, vai dar preferência pra, por exemplo, fotos de melhor qualidade, vídeos de melhor Sim. qualidade, e, por exemplo, a pessoa tira foto de lugares, vai ser os melhores lugares, vão ser os lugares, as coisas mais diferentes. E normalmente os melhores lugares e a melhor qualidade de foto vem de pessoas
pessoas com mais dinheiro. Exatamente. No geral. Exato. E aí, o que acontece? Tu já tem a cercada, né? Como é que eu vou fazer? Vou fazer um blog de comportamento e coisa e fotos, não sei o quê. À medida que tu tem uma vida que é todo dia a mesma coisa, que teu tempo é totalmente ocupado e tal, tu não tem muita variedade pra vender coisa ali, pra expor, né? Tu não tem vida pra expor, né? Mas daí, por exemplo, no caso do TikTok, ele meio que imita a estratégia do YouTube nas origens, porque ele não paga no início a questão dos direitos autorais das músicas, que as pessoas acabam utilizando nos seus challenges, etc e tal, nas dancinhas, cara. E também, ele acaba pagando bastante por view. E como o algoritmo é muito bom na distribuição pros usuários, assim, tipo, é muito aquilo que tu realmente vai ficar vendo mais tempo, acaba gerando muita visualização. E isso acaba gerando muito dinheiro pra quem acaba tendo mais... quanto mais visualização, mais dinheiro. Exato, etc. que é um caminho, por exemplo, que eu vejo, que o Instagram, eu acho que ele tá com um pé no YouTube e um pé no TikTok, assim, né? É que o Zuckerberg, ele tem uma coisa, ele não gosta de perder. Ele vê um concorrente fazendo uma coisa, ele, não, vou comprar esse cara. Aí ele vai comprar, o cara fala, não, ele quis comprar o Snapchat. Exatamente. O cara falou, não quer, vou fazer igual, então. Mas no caso do Snapchat, ele conseguiu fazer um troço melhor que o Snapchat, que os Stories acabou, né, comendo o Snap. Mas é a questão que o Snapchat teve toda aquela arrogância do CEO do Snapchat, falou que o aplicativo era pra quem tinha celulares bons, que era o iPhone. Sim. Se tu não tinha um celular bom, não tinha mas se tu for olhar, considerando, tipo, deixa eu ver aqui, julho de 2021, o Snapchat, apesar de tudo, ser a 12ª rede com o maior número de usuários ativos por mês, olha, tão de... À frente do Twitter, me surpreendeu. Isso é surpreendente. Pois isso aí é assustador. E o Facebook tá no 2,8 bilhões, vamos se atentar a esse número, por mês usuários ativos, né? Por quê? Porque ele tenta fazer assim, ó, tem que rodar em qualquer celular, todo mundo tem que saber mexer, tem que ser... Não, mas é que lá na gringa... É a empresa Facebook que tá somando o Instagram e tudo mais, o WhatsApp, ou é só a rede? Não, é só a rede. Que conta o Messenger. Tanto é que... Conta o Messenger. Não, peraí. Que é usado lá fora. Peraí. Esse 2,8 bilhões... não conta o Messenger nessa pesquisa. Esse 2,8 bilhões é o Facebook, ponto. A quinta maior tem 1,3 bilhões, que é o Facebook Messenger. A terceira é o WhatsApp, com 2 bilhões. Né? E a quarta? A quarta é o Instagram, com 1,3 bilhões. Olha o top 5, gente, tá contando tudo torto. E o YouTube tem 2,2 bilhões. Tá, o top 1 é o YouTube? Não, o top 1 é o Facebook, com 2,8 bilhões. Ah, tá, beleza. O TDA, galera. No top 5, então é tudo basicamente do Zuckerberg. Exatamente, só tira o YouTube. Só o YouTube que não. Só tira o YouTube porque basicamente, e tu vê, né, e o YouTube também, ele veio comprado a Google comprou o YouTube, né, e a Google tentou implementar vários tipos de concorrentes, né, olha o tamanho do Google, eles não conseguem bater o Facebook como rede, né, como coisa de entretenimento, apesar de ter muito mais informação que eles, né. Lembram, como é que era o nome da rede social que era? Google Plus? G+, alguma coisa, Google Plus. Foi terrível aquilo. Não tinha sentido. Deus. Mas o Google tinha comprado o Orkut, eu pensei que o Facebook não... Sim, o Orkut era do Google. Eu pensei que o Facebook nunca ia superar o Orkut. Né? Pois é, mas eu vou te dizer, ele meio que superou, mas eu acho que foi meio que... cara, eu acho que o Orkut se entregou, sabe? Eu acho que meio que mataram de cima pra baixo, assim, sabe? É que ele não se modernizou, ele não se adaptou, né? As novidades que estavam surgindo no caso do Facebook. O Facebook, ele ia fazendo as coisas, daí ele ia pegando uma coisinha nova aqui, uma coisinha nova colar, comprou o Instagram, aí depois foi lá, comprou o WhatsApp. Não, tô falando, não é nem a questão de comprar os outros, a rede social, eu não acho o Facebook, a rede, Facebook... o Facebook, ele se popularizou porque as pessoas começaram, eu tenho Facebook só, não tenho Orkut, e assim que foi se popularizando, porque no caso do Orkut, ele era muito mais o senso de comunidade, literalmente falando. Tá, mas o Facebook não teve a vantagem dos smartphones que o Orkut não teve, será que não foi isso? Claro que sim. Isso colabora. É que aí que tá, nunca teve app do Orkut, né? É verdade. Pelo menos eu não lembro. Tenha tido, mas...
Não, até mas tem lá uma nos versão primórdios. pirata aí rolando aí. Só que qual é que é a questão? Tu pega pelos tio de zap, né? Que a galera gosta de chamar e tal. O Facebook, pra muita gente, é simplesmente a internet. É verdade. Né? É verdade. Eu vou pesquisar alguma coisa, eu vou no buscador do Facebook. Ah, eu quero comprar Ai, é pastel. barato. O cara vai direto Não, no isso aí é o Facebook. tio do Zap. O jovem, ele vai fazer essa mesma pesquisa só que no Twitter. E quando eu digo jovem, é aquela pessoa chata que fica dos Não. seus O Twitter, 12 aos 20 o anos Twitter fazendo nesse mundo de Facebook e Google, o Twitter não O existe. Twitter é um câncer. O Twitter não existe. Dá pra se arredondar Sim, os números, ele concordo. não existe. Ele é irrelevante. Sim. Entendeu? Pois é, meu, e tudo revolta popular, vamos dizer assim, é pautado pelo Twitter, mas o Twitter é olhando os números, quem é relevante. Exatamente. Por isso que muita gente tem uma leitura de Mas mundo pega aí, a faz partir do Twitter e ela é falsa. Faz uma leitura de nicho aí, então. Vamos lá. Do nosso grupo de amigos, quantos usam o Twitter? Exatamente. É minoria. Sim. E usam, por E exemplo. mesmo assim, quem usa, não usa o tempo inteiro, usa de vez em quando. Exatamente. Uso de arreganho. Exatamente. E qual é que é a grande questão, né? A questão é que ele é meio que usado como fonte oficial de certas autoridades, de jornalistas, de determinados de pontos importantes, assim, tal. E aí ele acaba virando uma fonte confiável de informação rápida, né? Porque Sim. o Twitter... É uma informação instantânea, né? o papo do Twitter é what's happening, né? A pessoa, tipo, bateu um carro na frente dela, ela bate uma foto e publica no Twitter. É. Sim. Um tornado, alguma coisa e tal. Só que daí, isso também o Instagram rouba um pouco. Só que aí que tu não tem acesso. Porque é mais difícil de chegar. Tu não tem acesso, tu não mais consegue ver difícil se de- um desconhecido postou um tornado agora no Twitter, tu vê o Trending Topics falando, tornado em Porto Alegre. Tu clica, tu vai ver as melhores fotos do tornado em Porto Alegre. Tornado Leopoldina, no Twitter vai estar ali. Exatamente. No Instagram tu já vai ter que dar uma filtrada maior já. Não, eu Exato, nem sim, saberia como exato. procurar, né? Por quê? Porque a pegada No deles... Instagram não tem um algoritmo claro, né? No geral, assim. O algoritmo ele não te mostra aquilo que tu realmente quer ver. Ele vai te mostrando com base no que ele tá recebendo, digamos assim, de dinheiro pra te mostrar, no geral. E vai fazendo os padrões ali com base nisso, pra te enganar. Coisa que já difere, por exemplo, do TikTok, que tem um algoritmo de distribuição Eu muito acho melhor. que todos eles Muito têm melhor. uma filosofia muito clara, assim, que é o ponto 1, que é conseguir fazer com que tu fique mais tempo na plataforma deles. Isso aí é claro e sabido por todo mundo, né? É o tempo que tu fica sem trocar, né? E por isso que o Facebook vai fazer com que tu more ali dentro, o YouTube vai tentar criar os recomendados ali, o WhatsApp vai tentar, agora tem até transferência, né, de dinheiro no WhatsApp. Nosso amigo Paulo, hein? Mas agora o TikTok, o que ele otimiza, né? É que o TikTok, ele é uma ferramenta que ele é muito fácil de mexer. Ele faz com que tu consiga editar vídeos na tua mão, sabe? Não tem muito botão, Então, né? É muito prático de fazer as coisas. E outra, né? As pessoas que acabam se expondo, né? No geral, elas fazem por quê? Porque elas têm essa oportunidade de fazer isso, né? Porque tem o acesso ali, né? Literalmente na sua mão, porque já tem aquela busca por ser notado, né? No geral, Sim. que vai de encontro àquilo que eu falava no início lá do episódio do ego, né? Do pagamento em ego. O E quando biscoito. você tem o retorno ali, quando você tem os biscoitinhos, eles vão se sentindo recompensados e vão fazendo mais. Sim, mas tu percebe que ainda assim, tu vê que em todas essas redes a gente falou, quando tu falou do TikTok, tu citou a parte do cara como produtor. Eu acho que é o Sim. TikTok que vendeu essa coisa, que botou como... A tiktokização das profissões. Tá? Não necessariamente A assim, ó, dislexia mas assim, ó, pegou, né? não interessa ele meio que disse, ó, não interessa o que tu faz, aqui tu é um criador. Tá, não, mas Nos outros... depende muito, porque olha só, das pessoas que utilizam o aplicativo, 77% baixa e consome o conteúdo, e só 23% que acabam se tornando criadores. E esse número, Sim. esse número ele aumenta quando é os jovens, que é o maior público, né? O maior público é 41% dos que produzem tem entre 16 e 24 anos. E desse público de 16 a 24 anos, quase 70% prefere ver a produzir o conteúdo. Sim, mas compara com as outras redes, por exemplo, no Instagram, o cara cria meio que um portfóliozinho de algumas fotos
fotos ou de alguns eventos, às vezes é só o aniversário dele todo ano ali que tá adicionado, e morreu ali, às vezes no Stories a pessoa é mais ativa. Agora o TikTok, tu tá sempre furando a bolha. É que é outra pegada, né, também, Instagram, mas pessoal. O TikTok, ele é mais... É muito mais tu com o mundo, assim, eu acho. É meio que digamos, um portfólio, entre muitas aspas, um portfólio pra atrair as pessoas, entendeu? Pra tua vida. E aí que tá, é a grande coisa ali, por exemplo, quando veio o YouTube e bota o clipe do... os vídeos que mais bombaram no YouTube, Vou fazer um fun fact sobre o TikTok, sobre as pessoas que viralizam no TikTok. Um fato curioso que quando eu pesquisava sobre, eu acabei encontrando, que é o top 3 dos maiores influenciadores, no caso influenciadoras, né, do TikTok. No top 3 a gente tem a Bella Porsche, que depois do sucesso que ela fez no TikTok, ela se lançou como cantora. Hoje ela tem 63,9 milhões de seguidores no TikTok, e quando ela lançou o clipe dela, que é aquele Build a Beat, que a gente comentou num outro episódio do Guilty Pleasure até, ela bateu o recorde de estreia do YouTube com 75 milhões de visualizações no primeiro dia. Mas não acho que daí isso acaba tornando os produtos com prazo de validade, eles não se sustentam ao longo do tempo? Sim, um prazo mais curto. Mas aí, olha só, no segundo lugar tem a Edson, acho que fala Rei, talvez seja Rai, não sei, mas que tem um pouco mais de seguidores, né, que é 79 milhões e 900, e ela se torna famosa como influenciadora no Instagram, e depois no TikTok ela ganha muito mais notabilidade. Só que ela era atriz, e com a notabilidade dela, ela acabou sendo chamada para protagonizar esse reboot que teve esse ano do Ela é Demais, que era uma comédia romântica lá do início dos anos 2000 e tal. E daí tem a primeira colocada, que é a Charli D'Amelio, que... mas já sabe que tá errado essa lista, né? Não, eu tô fazendo do 3 pro primeiro. Não, porque o primeiro é o Kabilame. Não, talvez seja hoje. Não sei a data. Não peguei a data dessa daqui. Tá, vai, continua. Mas enfim, 114 milhões de seguidores no TikTok. Que no caso, essa sim, ela se popularizou exclusivamente no TikTok. E hoje ela tem um reality show no Star Plus. Qual é o nome dessa menina? Charli, é CHARLI, o apóstrofe. Charli D'Amelio. E tem a Dixie D'Amelio também, né? Que qual é o parentesco dela com a Charli? Que ela tá em 8º ali no... Nunca ouvi falar. Talvez seja irmã. Pode ser. Prima. Desses todos, eu olhei algumas listas. O único que eu conheci foi o 6º lugar, o Will Smith. E deu. Tem o Kabilame também, né? O cara que... o Kabilame. Dá pra dizer que ele é o Chaplin da nossa geração, que tá ganhando dinheiro e fama sem falar uma frase. Não, o Chaplin barrou, meu. Tá vacalhou. O Mr. Bean, né, meu? Não, cara, não e não. Sim, meu, Mr. Bean. Jura, meu? Pelo amor de Deus, que isso? Respeita os caras. Tá louco. O Chaplin não falava porque não tinha som, né, cara? Aí não fale. Não, mas ele não tinha muito assunto também. Mas assim, tudo isso, o TikTok mesmo, não estando no top 5, ele tá no 7 ali, com 732 milhões de usuários ativos. Alguns colocam como 1 bilhão, mas... No dado que eu tive aqui é de mais de 800 milhões. Não chegava a 1 bilhão. Sim, mas 700... Mas é que a questão do cálculo... A questão do cálculo dos usuários ativos ali é bem controverso ali, né? Até porque é um aplicativo chinês e não dá pra confiar. Mas assim, ó, eu vi algumas coisas sendo ditas a respeito do consumo, principalmente da música, né, no TikTok, e meio que faz sentido dizer que ele é um conteúdo mais de uma distribuição mais superficial e tal, mais rápida do conteúdo do mainstream. Só que o que acontece? Instantâneo, eu diria, não fútil. Não, só que o que acontece? Meio que sempre foi assim, sempre... de certa forma. Cada novo passo meio que acelerou. O que é a MTV no mercado fonográfico, né? O quanto ela banalizou o consumo musical, né? De colocar os clipes como em looping na televisão e aquilo ali ser um trend dos jovens, né? Pra quem consumia... Dá pra dizer que pra indústria da música o TikTok de hoje é o que a MTV já foi
pra indústria da música? Ah, não. Não. É que a questão do TikTok é que não se perpetua, meu. Tu não Mas vai aí ver que uma tá, música que sai hoje daqui a 2 anos. Mas é a mesma Tá, coisa da mas- MTV. mas- A mesma coisa da MTV. Exato. O Douglas, o fã de Beatles olhava o Nirvana na MTV e dizia assim, ó, essa merda aí, não vai durar 2 anos, entendeu? É isso. Só que o que acontece, cada ano que passa é cada vez mais rápido. As modas. Sim, Aí surge o tipo, emo lá, surge o emo. O emo ainda Não, tinha e MTV. tem a questão Durou 2, 3 das anos, músicas né? daquele... Como é que Tá, mas falava? hoje ainda é relevante, de certa forma, o emo. Sim, mas é o papo da gente olhando pro passado. A questão é o seguinte... Sim, mas o emo, ele é relevante, tu fala o emo, mas tu não consegue colocar um expoente assim, tipo, não, aquela música até hoje muita gente escuta. E quando eu falo muita gente, é a grande maioria. Não é, sabe? Não. Tipo, a grande maioria não escuta todos os tu dias quer ali, ver, ó? de manhã eu Green Day. Tu quer ver, ó? Pega o tempo que durou. Pega, por exemplo, U2, que é uma banda que tocou nos anos 80 e toca até hoje. O velho. É merda. O velho vai olhar e vai dizer assim: bah, olha só, isso aqui que dura. Mas foi aí que tá, foi o mesmo argumento que tu disse. Não, pega o Queen. Não, mas sim, tá, mas o que acontece? É uma música que durou mais. Beleza. Até hoje as pessoas ouvem, teve o filme aí, todo mundo foi lá assistir o filme e tal. Conseguiram dar um Oscar pro Rami Malek. Beleza, ponto. Só que acontece o seguinte, agora olha o tempo de relevância que teve o Green Day e compara com o Queen. É bem menor. Compara agora compara esse Greta Van Fleet que um monte de gente ama. Compara o Justin Bieber. O Justin Bieber era assim, o maior artista pop, não sei o que. Ele já não tá na primeira linha já. Primeiro que a gente não pode levar por regra a questão da nossa memória do que realmente, ninguém vai lembrar depois, porque, né, num geral, convenhamos, muito mais gente conhece o Terra Samba do que as músicas do Beatles. Claro, não, isso sim. Pega, por exemplo, o maior sucesso da Anitta, Show das Poderosas. Não toca em lugar mais nenhum, cara. Não Sim, toca, mas... conhece, sim, mas acontece o seguinte, a Anitta, há muito tempo, ela é muito mais conhecida pelo clipe, ela fez tal coisa no clipe, ela fez tal coisa na rede social, do que pelos lançamentos. Se vai perguntar às vezes pra um fã... E mesmo assim, ela é uma funkeira. Assim, eu acho que é o caso único de uma mulher que ela se originou ali no funk ali e tal, que perdurou tanto tempo no topo, né, como fazendo sucesso. Sim, mas ainda assim a pode música ser que ela é exceção à regra. Não, mas né? ainda assim tu pode dizer que a música dela já não é funk há muito tempo. Sim, né? virou um pop. Que não tem nada, é um pop que, mas, tipo, que há muito tempo atrás a Vanessa Camargo tentou enfiar a goela abaixo e não deu. E não rolou. A única coisa que ela conseguiu, eu não posso falar, senão pode dar processo. Então, mas sobre o TikTok ainda tem uma questão, né? TikTok música. Que, tipo, por exemplo, no EMA de 2020, vários vencedores começaram no próprio TikTok. Aquela Old Town Road lá, que viralizou a níveis absurdos, começou no TikTok, por exemplo. Sim, mas foi aquela estatística que eu joguei ali pra gente ali, que agora não sei onde é que tá mais, que é de que das 10 músicas que bombaram em 2020... 7. Das músicas que bombaram em 2020 no Spotify, 7, não é que elas bombaram junto, assim, não. Ela bombou no TikTok e depois bombou no Spotify. Isso não existia antes. Isso que é a novidade. Sim. Isso que é o louco. Sim. Por exemplo, aquela música, até eu falei, aquela música do Jason Derulo. Eu fui saber, sim, eu tinha visto vídeos daquela música e assim, tá legal, uma musiquinha genérica. Aí depois que eu fui ver que existia a música do Jason Derulo, eu assim, meu Deus, essa deve estar na lista dessas 7 aí, pode ter certeza. Sim, provavelmente. Tipo, Dua Lipa, por exemplo, ela fez um relançamento daquela música Levitating, talvez, que foi voltado exclusivamente pro TikTok, né? O clipezinho com a dancinha. Sim, e tudo a mais. questão do clipe oficial hoje, que nem o Michael Jackson fazia, é completamente irrelevante. O cara pode lançar um clipe hoje, se a dancinha da música virar no TikTok, ele já faz um outro clipe fazendo collab com outras coisas e já lança em outra rede e já... Não, se fosse hoje em dia, teria certamente uma collab do Michael Jackson com uma Luísa Sonza da vida. Ainda mais que tu... Com a Anitta, né? Também. Gravou com Madonna, o Escambau ali, né? Então, pode tudo. Hoje é uma barbada isso aí, né? Não precisa nem se ver, né? É verdade. Mas a questão do TikTok, o que pega mais a galera ali que de diferente também que eu achei, é o fato de não ser um aplicativo ocidental, né? E isso fez muita diferença, porque eu não sei se isso começou com o Trump, ou se veio já tinha esse papo, mas a coisa de querer... Deve
deve ter surgido aí num bolinho de conversa do grupo do Zap lá. Que não. É possível. De que todo mundo sabia, e o filme do Mark Zuckerberg lá mostra que ele não é bem... não é bem um cara muito joia pra ter as tuas informações, né? De que o Facebook, ele meio que fazia geral, né? Nos teus dados, né? Ah, não, o Facebook, ele sabe até quantas vezes foi no banheiro. E aí, na medida que o TikTok... E aí, na medida que o TikTok, ele vem de uma empresa chinesa e toma conta do mercado teen ali nos Estados Unidos, ele começa a se tornar um problema, né? E que daí fica assim, não, vocês estão nos espionando. E fica aquela coisa que muitas vezes tem nos filmes, né? E como os filmes são de Hollywood, a gente acha às vezes meio tosco, né? De que, por exemplo, quando abre um McDonald's na Arábia Saudita, aí vai mostrar o morador lá dizendo que não, esse McDonald's aqui é feito pra... Esse McDonald's aqui é feito pra nos espionar, né? Esse produto americano é feito pra nos submeter a não sei o quê. Os Yankees. Os Yankees, né? Nos filmes tem essa cena meio tosca, assim, né? Só que daí o que acontece quando algo de fora começa a fazer sucesso nos Estados Unidos? Eles usam o mesmo discurso. Mas isso aí é aquela questão bairrista que existe em todos os cantos aí, se para pra analisar, né? De certa forma. Sim, mas é uma coisa assim, livre mercado desde que eu esteja ganhando, né? Se eu estiver ganhando... Não, mas isso aconteceu algo muito semelhante com a Huawei, né? Exatamente, que é o papo do 5G que tá bombando aí a discussão. E iriam usar pra nos espionar. Mas falar que vão usar coisa pra nos espionar, já falaram até que os pombos vão nos espionar, né? Baita teoria. Mas a questão que... Mas tem uma outra questão que eu queria levantar do TikTok. Levanta. E eu acho que é bem polêmica essa, que é a erotização dos menores de idade. Opa. Não tem filtro nenhum. Não tem filtro nenhum. Para a menina ali de 14 anos vai estar ali fazendo uma dancinha sensual. E tu sabe que até porque o algoritmo não vai... Não, a questão é que não tem nenhuma moderação por parte do aplicativo, sabe? Não, exatamente. Como é que o pessoal vizinho aí, os pedófilos aí, fazer a festa. Não, exatamente, porque qual é que é a grande pegada da rede, né? Por exemplo, a funkeira lança um clipe com a música lá, né? Aí ela lança também o desafio que fica metade do vídeo ela dançando e aí tu dança na outra metade a coreografia dela. Meio que boa parte do público da coisa pop é a galera menor, na real, né? Quem toma conta de qualquer coisa que bombar em rede social, em filme, coisa, pode ter certeza. O grosso do consumo, quem tá fazendo aquele lixão ali, é criança, é adolescente e tal. E aí como é que tu vai dizer simplesmente assim, não, vamos restringir a idade, né? Não, só pode usar o TikTok quem for maior de 18, ou só pode ter acesso a determinadas coisas, não sei o que. Sendo que também não tem como criar o robô pra dar pra dizer, não, isso aqui pode ter conotação que o tarado lá pode salvar e vender, sei lá, sabe? Não, o tarado vai ver besteira em qualquer lugar. Tu vai precisar, sabe o quê? Criar uma agência de tarado, né? Pra saber o que... Não, é pra saber... Essa vai ser a coach do episódio. Tu vai precisar criar uma agência de tarado. Uma agência de tarado pra saber assim, qual é que é... O que o tarado... Qual é o tipo de situação que o tarado pode ver que pode criar o conteúdo... Gatilho. O famoso gatilho, famigerado gatilho. Então, e tu não tem como controlar, né? Vai lá, o cara tá cantando parabéns pra você batendo as mãos lá. Daí o tarado olha assim, esse cara batendo as mãos aí, nossa. Me lembra 50 tons de cinza, sei lá. Exatamente. Então o que acontece? Tu não tem como controlar e eu acho que... Mas no fim, esse tipo de coisa acaba encontrando um caminho, né? Porque toda rede, ela nasce e sempre tem um problema, né? Por exemplo, o Facebook agora tem o problema das fake news. Só não resolve o Facebook não geral. O TikTok também tem esse problema, né? Sim. E todos têm o problema da privacidade. Da invasão de privacidade. Sim, mas o problema... Privacidade não existe. Privacidade não existe. Privacidade é um conceito que foi pro saco. Eu acho que a gente podia fazer um episódio só sobre privacidade. Também. Mas assim, tu tem que assumir que estão te vigiando. Na real é essa. Porque assim, pode esquecer. Assim, mas como assim? Que bicho? Eu vi uma explicação uma vez quando vaza esses... por exemplo, vazou as senhas do banco, dos cartões de usuários de não sei o que, né? Seguido tem essa notícia, né? Alguém hackeou uma conta e tal lá, sei lá,
PlayStation, essas coisas aí, né? Que o cara salva o cartão lá. Tem toda uma função pra deixar aquilo criptografado e tal. Mas... criptografia ovo, né, cara? mas é uma coisa, tu tá tão... Aquilo tá circulando, por exemplo, o teu WhatsApp, tu tá todo dia acessando, todo dia compartilhando, clicando em coisas e indo pra lá e pra cá. A quantidade de pessoas diferentes, e não digo nem pessoas, né? Instituições, conglomerados, grupo terrorista, não sei o que podem ter plantado um negocinho ali há anos, né? E tu nunca se deu conta, às vezes tu clicou um negócio assim, eu acho que tem vírus. Aí o negócio funcionou. E tu diz assim, ufa, não tinha vírus. Quando vê, tinha. Os crack. Os crack era cheio de vírus, a gente nem dava volta. Não, exatamente. E aí, como é que tu te protege, né? Então tu tem que assumir que, bicho, tá tudo o melhor que tu pode fazer pra proteger o melhor que tu pode fazer pra proteger a tua privacidade é não... Se tu não quer que teus dados estejam perambulando por aí, tu não pode ter nenhuma rede social, não utilizar o celular. Mas é que tá, não tem... Não adianta outra pessoa. O único governo tem, por exemplo. O único jeito É. de tu ter uma segurança... Mas tu morrer. Não, de ter uma segurança é que a tua vida seja completamente irrelevante. É só isso. Nesse ponto a gente tá conseguindo... Não, eu tô nessa missão. Estamos seguros. O cara, é aquela coisa, vão espionar que nem aquele papo lá. O pessoal que debocham da galera que tem medo do 5G, né? O pessoal vai querer saber hackear o teu Moto G e o teu Sandero aí. Vou tapar a câmera do meu notebook. Vou tapar a câmera do meu Lenovo aqui. Só que aquela coisa, se o cara quiser ter essa... Aí que tá, se quiserem, conseguem. Deu. Isso é verdade. Entendeu? Se tiver alguém, um russo dedicado, ele consegue. Hackeiam a porra da CIA, não vão hackear tudo de novo. Hackeiam o site do Santos, não hackeiam o cara. Então, assim, na dúvida, se tu tem medo, realmente, seja irrelevante. Seja completamente desinteressante. Eu quero saber o que o Nilson tá fazendo às 21 horas. Estou dormindo, entendeu? Então, não tem, sabe? Não... Mas se fosse às 8h58, ele ainda ia dormindo. Talvez dormindo também. Se tivesse jogo de futebol, talvez eu estivesse dormindo meia hora depois do jogo. Porque, pelo amor de Deus, vai cansar assim no futebol lá no inferno. Tá louco. Futebol é uma coisa pra pessoa jovem. Mas agora vamos ao momento mais doloroso do tópico TikToker, que é... bom, a gente já falou... Desafios? Não, que a gente já falou que o TikTok ela é uma das redes... A gente vai falar da questão vamos dar uma de tiozão agora, é isso? Talvez. É a hora de dar de tiozão. A gente já falou que o TikTok, ele é uma das que melhor vende a ideia de que aqui você cria, aqui você é o produtor de conteúdo também, né? Não é só pra ficar assistindo. Tem pra ficar assistindo? Tem, mas produz aí. Sinta-se à vontade, ninguém vai te julgar. Aqui é um anime extreme. Vamos te julgar sim. A gente julga. Tá, beleza, a gente julga. Mas tá, beleza. Isso se aplica a todo tipo de profissão. O senhor é médico, o senhor está convidado a participar aqui. O senhor é advogado, o senhor é engenheiro, o senhor é professor de educação física. O senhor está convidado a participar do TikTok. E aí começa o submundo da tiktokização das profissões. Vai começar a putaria. Isso aí é perigoso. Mas muitos acabam criando essa questão de produzir, entre aspas, um conteúdo relevante. E entre aspas, porque muitas vezes tem umas fake news aí espalhadas no meio do caminho. Tem informação. Tem muita gente que promove técnicas que não foram reconhecidas sem aprovadas, né? Tem muito hate por aí. Tem muito profissional que inventa técnicas e métodos milagrosos, nossos amigos coaches. Exato, e no caso do TikTok acaba se tornando um ambiente muito propício para que isso aconteça, porque né? Como entretenimento, né? Como entretenimento, tu tá vendo de sangue doce, aí tu compra o barato, né? Então, nesse caso, né, daí tem o lado bom e o lado ruim disso, né? O lado ruim é esse que a gente tá falando, que tem os picareta, né? Que tem o pessoal que acaba ganhando dinheiro e acaba se tornando muito notável, de certa forma, por causa dessas desinformações. Cara, esses tempos aí, não lembro quando foi, mas sobre a questão da vacina, tinha pessoal querendo falar negócio lá de ser transvacinado, que eles não estão vacinados, mas eles se sentem como se tivessem, sabe? Opa! E tipo,
Sabe? Esse tipo de eu gente gostei tem dessa aí. relevância. Não, vai, isso aí Esse gente é o... tem relevância, entendeu? Isso aí é tem o que auge da respeitar a loucura. nossa minoria. Porra, velho. Que isso? Mas tem o lado positivo também, porque acaba, tipo, muitas profissões acabaram. Não digo muitas profissões, deixa eu reformular. Muitos profissionais que muitas vezes não teriam nenhuma relevância geral, assim, na sua profissão, que apesar de ser uma profissão muito tranquila de se trabalhar e tudo mais, e ter um salário de 2, 3 pila no mês, acaba conseguindo ter uma certa notabilidade quando se reinventa nisso. É meio foda que daí acaba criando um padrão pros outros. Tipo, que nem a gente já falou outras vezes aqui. Tem uma nutricionista que se deu muito bem fazendo a dancinha lá, explicando as coisinhas e tal. Aí todas as outras, além de estudar pra nutrição, se formar e fazer tudo aquilo, ainda vai ter que fazer mais essa produção de conteúdo. Porque o que vai ser alguém, porque sabe? o que vai acontecer? Ela vai chega ali e vou perguntar assim, o que eu posso fazer diferente? Alguém vai dizer, faz a dancinha. Exato. Vai ser sempre a coisa que falta. Faz isso, tem faz essa aquilo. parte mais negativa, mas também acaba dando notabilidade, né, pra Que esse é uma pessoal espécie também. de uberização das profissões, na real, né? Exato. É mais uma forma que é uma Olha a precarização. crítica, hein? Tipo, assim, ó, eu não consigo ser professor de português do coleginho aqui do bairro e viver disso. Não, eu tenho que ser professor do Brasil inteiro e tenho que ter 1 milhão de seguidores, por senão eu não ganho um salário, entendeu? Não, tem até o caso de uma professora de português, casualmente, que tem 150 mil seguidores, um negócio assim. Eu acho que é a Cintia alguma coisa, né? Eu não vi o nome dela, mas tipo, eu acho interessante que de certa forma acaba trazendo, olhando do lado, do ponto de vista positivo da coisa, acaba trazendo uma nova maneira para, principalmente para o público jovem, compreender algumas coisas que no geral na sala de aula, por ter um ensino muito engessado, acabam não aprendendo, então acaba se tornando um jeito também das pessoas aprenderem, tem isso. Claro que tem muito lado positivo. Mas tem eu fico ainda com o pé atrás, meu, porque como é que eu vou saber que tal pessoa tá transmitindo uma informação real? Eu tenho muito esse medo. Não, exatamente. E boa parte das coisas que vão chamar a atenção, pode ter certeza, não são reais. Não são reais, porque o real nunca é paulada na mesa. Interessante. O real é sempre a realidade assim, tende a ser decepcionante. Não, esses dias eu vi aqueles videozinhos de curiosidades do que a ciência não consegue explicar. E o não, isso aí é o que mais tem trap. De uma ilha em Saturno. Puta merda. Exatamente. Aquela coisa, por exemplo, é aquele papo assim, quero emagrecer. Ilha em Saturno é brabo. Né? A resposta não tem graça. Você sabialização lá. Exatamente, você sabialização das coisas. Mas eu vi algumas coisas sobre a parte da educação e realmente eu tenho, sou hiper preconceituoso quanto não, vamos aprender usando novos meios. Eu assim, lá vem, né? Vai vir um cara fantasiado de palhaço me ensinar Bhaskara, né? O cara vai estar vestido de Naruto. Coringa. De Coringa, vai me ensinar como é que é aquele complexo, vai me ensinar complexo de Golgi. Eu queria falar aquele negócio da química, merda. Como é que é aquele que tem as duas linhas, aquele, como é que é o benzeno, né? Não, Douglas, me ajuda aí, como é que é aquele cara? Não, esse aí é o do padre. Como é que é o... ligação covalente, sei lá. Não, que passa, como é que é o teorema do... foda-se também. Linus Pauling. Linus Pauling, era isso que eu queria falar. Vai vir o cara vestido de Heath Ledger lá me ensinar Linus Pauling. Só que aí que tá. O que eu vi, assim, né? E que faz muito sentido. O que o TikTok consegue fazer de bom é que ele coloca o professor mais perto do aluno. É aquela coisa, assim, de tu ir pro colégio e às vezes encontrar o professor no mercado e ficar meio estupefato, assim. Tipo assim, nossa, o professor fazendo rancho. Porque era meio que... O professor na festa. Tu achar o professor, tipo, no meio da Cracolândia, assim, ai, nossa. Não, mas assim, tu tinha uma distância da vida do colégio, né? Sim, tu via como uma pseudo-divindade lá. Achar o professor no Xvideos é brabo. Pois é. Isso foi muito específico. Foi muito específico. Isso. Aí... Não sei nem porque não... Como esse canal já deve ser usado, não é possível, né? Já deve ter. Não,
Mas tu tava falando a questão do preconceitaço com esse tipo de coisa e tal, mas no geral a gente tem um preconceito com essas coisas, com esses produtos de entretenimento que são mais de massa, porque o pessoal acaba sendo sempre uma coisa mais repetitiva, mais simples, né? Uma coisa mais... né, mastigada. E superficial, não porque a pessoa é muito burra e não consegue fazer algo complexo, mas assim, ó, pela frequência que tu tem que fazer as coisas, não dá pra fazer uma teoria, uma tese de doutorado por dia. Essa que é a real, né? E esse que é um grande problema, na verdade, né? Sim, com certeza. Olha aqueles carrossel de Instagram ali, como é que tu vai fazer grandes teses ali se amanhã tu tem que postar de novo? Não, é complicado, a criatividade acaba uma hora, dá uma definhada. E essa coisa da educação, o que eu vejo de positivo é que ele segura, por exemplo, o cara no colégio, vendo, ele foi estudar uma coisa de português, não tava entendendo, aí ele catou e aí do nada no TikTok ele começou a ver umas coisas. Às vezes é aí que ele consegue ver que também as outras pessoas têm a mesma dúvida que ele, que determinados pontos são problemas pra outros, e Sim. consegue ver também, por exemplo, gente que, isso, por exemplo, ele digamos que ele queira fazer, sei lá, pensou no meio da faculdade, eu quero fazer, sei lá, física. Ele vai achar um cara que faz física que tá lá no TikTok e vai fazer umas piadinhas, e aí quando vê, ele vai achar alguém fazendo aquele de apontar o dedo e dizendo assim, ó, coisas que ninguém fala sobre o curso. Isso aí não tinha. O Marcos Castro, por exemplo, que é formado em matemática lá, e é um puta humorista. E ele começou principalmente com piadas relacionadas à matemática, né? Bah. Piadas ruins é que são boas. Sim, mas tu percebe, por exemplo, pela Inimigos do riso. Não, pelo menos pela minha experiência, assim, na época do final do ensino médio, que não é nem o mocoronguinho do ensino fundamental ali, mas no ensino médio, não ter muito pra quem perguntar, e aí, como é que tá o curso? Não existia, entendeu? Não existia. Quero fazer engenharia de não sei o que. Bicho, eu nunca vi um engenheiro, entendeu? Eu vi o pedreiro. Quero ser astronauta. O mais próximo de um engenheiro que eu vi foi o Bob, o construtor. Não, e aí tu fica nessa assim, aí com o TikTok tu vai ter um cara lá que vai fazer em conteúdo de entretenimento dele estudando, vai ter o professor dele fazendo conteúdo de uma forma... Assim, essas figuras não são mais unicórnios, assim, nossa, Mas ao mesmo tempo vai ter o reiki lá, né? O cara... Sim. Mas tipo, é aquela coisa, tradicionalmente sempre acaba se criticando esse tipo de plataforma, digamos assim, mas nos últimos tempos a gente consegue ver que tem o pessoal tá querendo trazer isso como algo não mais com tanto preconceito, por ser popular tem que ser algo, né, tão ruim e tal. E no caso, a internet ela acaba ajudando muito nesse ponto. Mas eu não sei, eu acho que as coisas estão mastigadas demais. Sim, mas é que assim, a internet, ela tem as facilidades. Por exemplo, ela se torna muito mais participativa. Tu consegue, todo mundo consegue participar daquela mesma plataforma, daquela mesma forma de aprendizado, por exemplo. E querendo ou não, por mais que tu pode dizer, as pessoas estão mais burras, não sei o quê. Bicho, nunca tanta gente soube do que tem se feito de descoberta espacial. Sim, né? Nunca tanta gente soube. Ponto. Isso é objetivo. A internet também, além de aproximar e tudo mais, né, as pessoas, ela acaba forçando com que os usuários acabam aprendendo coisas novas. Tipo, a gente nem sabia mexer no Reels até começar a ter o podcast, por exemplo. Não, e tanto é que reforça aquela tese que, tipo, que o analfabetismo da nossa época não é o saber determinadas coisas, não. É tu não saber aprender. Digital. Não, mas não é nem analfabetismo digital, é não saber aprender. É tipo, ano que vem vai aparecer um troço que não existe ainda que tu vai ter que aprender. Tem um outro lado que é a questão que tem gente que precisa da opinião de um youtuber pra determinado assunto. Filme explicado. Ou vou esperar vou esperar sair o vídeo. Vou esperar sair o vídeo. Bananas de pijamas explicado. Mas vamos lá. Tem um livro que explica isso. Mas se a gente for para analisar, o adolescente, a gente, mesmo quando éramos adolescentes, a gente também buscava esse tipo de validação. Isso aí vai estar reproduzido na internet também. A gente não tinha, a facilidade muitas vezes da internet, porque eu acho que no início ali da nossa adolescência ainda não tava com a internet tão pronta como essa geração de hoje tem. Mas dá pra dizer tecnicamente que não existia internet na nossa adolescente, né? Porque
Porque o que tem hoje é outro planeta. O tipo de validação que a gente procurava acabava sendo um programa de TV, acabava sendo uma revista. Mas não é que seria validação. uma autoridade no assunto. Não é uma espécie de validação. Aquilo que tu falou de esperar um youtuber falar. O youtuber da nossa época era o VJ da MTV. Não, tu podia procurar a notícia. Mas tu ia procurar como? Se a internet tecnicamente não existia. Mas tinha site de notícia. Notícia. Mas não uma validação de um assunto que tu realmente queria aprender. Mas essa coisa da opinião, essa coisa assim, não, eu tenho minha opinião e não sei o que, isso aí basicamente nunca foi o forte. Vi de programas esportivos. Sim. O time tá ruim, o comentarista vai lá e senta o pau. E a tua opinião é completamente contaminada pela do comentarista. E a maioria das pessoas, tanto é que se comentar, e aí hoje, por exemplo, no Rio Grande do Sul tem alguns que todo mundo conhece que movimentam azuis ou vermelhos, e aí Duda, o que eles falam, tu pegou Duda pro azul, tu matou Paulo Santana pela segunda vez, né? Mas assim, ó, César Cidade Dias. CCD. Tem um belo programa de manhã na Band, hein? O que acontece? Por exemplo, se determinado influenciador de clube de futebol falar assim, ó, o clube está um lixo, desassociem-se. Pode ter certeza. Forte abraço aí. Pode ter certeza, vai dar desassociação. E aí, o que tu vai dizer assim? Sim. Não preciso da opinião, isso aqui. É gente adulta. Não é adolescente se desassociando. É adulto. Não, é velho. Eu entendo o adolescente ser fanboy. Agora, macaco velho ser fanboy de influenciador de time, isso aí me tira do sério. Melo, eu vou te contar um fun fact. Tem gente que faz isso de político. Sim. Então assim, ó. O Homem-Aranha. Isso é triste. Eu assisti o trailer do Homem-Aranha. Aí o trailer saiu meio-dia. 10 da manhã, já tem um trailer explicado. Vou assistir. Peter aqui. Aí eu vou lá, assisto e digo assim, como eu sou burro, como é que eu não vi isso? Que cara genial, né? Como é que eu não vi que o Homem-Aranha agora vai, né? Porque os caras tiram umas informações né? Só Deus sabe. E aí, tu vai lá e diz assim, esse filme vai flopar. Opa, como assim? Não vai. Não, eu tô dizendo, entendeu? Tipo, pelo que ele disse, eu vou dizer assim, esse filme vai tem flopar. Filmes que realmente flopam. É aí que tá. A internet tá dando liberdade. Só que tu tem que começar a criar, e isso dura uma vida inteira, tu pode nunca conseguir, criar a ideia assim, ó, o que eu estou pensando? Sou eu que estou pensando ou enfiaram isso em mim e eu não percebi? Mas é que essa questão mais popular, digamos assim, né, do conceito popular de gostos, principalmente, né, de opiniões, acaba sendo aquela questão de pertencimento, né, aquela opinião de bando. Muitas pessoas, e quando eu digo muitas, eu digo a grande maioria, acaba não expondo as suas verdadeiras opiniões e acaba se deixando levar por pessoas que têm um pouco mais de influência, ou de poder, ou de status, ou seja lá do que for, pra entrar dentro de um grupo e se sentir parte dele. E quando tu é um doente, retardado mental, com fortes problemas no cérebro, capaz de não ter não conseguir discernir entre o que é real e o que não é, tu acaba e tu acha outras pessoas do mesmo nível. Só que o que acontece, Guilherme? Hoje o amor tem métrica. Então o que acontece? E o que tem normalmente métrica 3 meses. E o que tem métrica vale dinheiro. Então assim, as pessoas fazem tudo pelo like. Fazem porque dá dinheiro. Like. Dá dinheiro, entendeu? Assim, sim. Ele fica toda hora olhando os seguidores, não sei o quê. Porque se ele tiver 50 mil, o salário dele é tanto. Se ele tiver 1 milhão, o salário dele é tanto mais um monte de outras coisas, né? Então, quando as pessoas ficam jogando opinião pra lá e pra cá, isso também tem um valor, porque tu pode ver, tu nunca vai ver a Anitta falando uma frase assim, ó, eu acho K-pop uma bosta. Por que ela nunca vai falar isso? Mas tu pode ver ela tatuando o cu. Porque, exatamente, tatuar o cu não agride as métricas dela, mas agora dizer assim, ó, K-pop é uma bosta, não, agride. Aumenta. Agride, por quê? Porque público se cruza, ela não pode perder. Então, o que é esse público aí? Que é o... Deixa eu puxar um assunto relacionado aí à Anitta. Em relação a isso que tu falou, durante a pandemia, durante o lockdown, ela acabou começando um relacionamento lá. Eu não lembro com quem era. Ai, mas meu Deus. Falou que ela fazendo. E essa aí vai um oferecimento pro Foxtão. Lá vem Lô Santana e Lucas Louco. Não.
Não, isso aí é uma outra. No caso, quando ela percebeu que tinham visto que ela tava furando a quarentena pra ver o rapaz, né, ela teve que, no caso, se mudar, fez o cara se mudar pra casa dela com toda a família do cara, e meio que anunciou, né, que tava com o cara e tal, antes da imprensa noticiar pra não ser cancelada, porque ela tava furando a quarentena. Justamente isso que eu tava falando. Sim. E influenciar na métrica. Porque tudo Caralho, é dinheiro. Uma fofoca na pauta. Mas aí a questão entra da questão da Carol Conká, que ela tá mais estourada agora do que Ah, que antes. jogou no Fluminense, a Conca? É. Não é com K? É, Conca. Sim! A dislexia é foda. É que ele só prestava atenção no Mano Gavassi quando se tratava de BBB. Não, mas são edições diferentes. Inclusive, ela tá numa propaganda agora do Spotify, sabia, Doug? E vai sair uma série da Netflix com a Bruna Marquezine. Que troço bem, Joy. Sim, não, mas exatamente. Porque as métricas são maravilhosas, entendeu? Então chama. Então assim, ó, pode, tipo, sobre o que é a série, não interessa, bota ali que vai dar certo. Porque tu olha a métrica, tu olha o gráfico, entendeu? Por exemplo, tu vai ver, Juliette, não sei o que. Eu não acho legal, não interessa o que tu acha legal, o que interessa é a métrica, quanto é que é o engajamento de cada coisa que ela posta, quanto é que eu não sei o que. E aí, a partir disso... Exatamente. E outra, né, a questão da Juliette, principalmente, no BBB, ela acabou ganhando muita popularidade, e as pessoas que são fãs, elas, principalmente no Twitter, né, que o pessoal adora defender qualquer perfil verificado, com unhas e dentes, né, eles pegam e tudo que ela fala é Juliette no céu. Então, não vou querer criticar ela, porque eu não tenho a menor ideia do que ela anda postando, eu não entendo, né, mas é um padrão, Mas né, tu percebe que isso aí é uma digievolução da galera do Restart? Que xingava muito no Twitter? É isso aí, é uma evolução, entendeu? Então, qual é a galera que quebrou o YouTube pela primeira vez? A galera do Justin Bieber lá, né? Que bombou. Não, aquilo lá foi muito mais orgânico do que o K-pop original. Mas K-pop raiz, chegamos nesse ponto. Chegamos. Mas, gurizada... cara, já tem até tem pagode brasileiro cantado por... Tipo, é banda... não, isso sempre teve, sempre teve. Troço bizarro. Mas assim, enfim. Por mais que... Pois é, eu mesmo sendo metido a engraçadinho e não seja o cara... E seja o cara que abre pista na festa, assim, né? Eu não me sinto pertencente a esse tipo de rede. Como pode funcionar? Funciona pra vocês o TikTok? Vai chegar em vocês? Vai chegar no... Porque eu duvidava que outras redes chegassem, tipo, nos pais do cara. E elas chegaram. Chegaram. TikTok principalmente. O TikTok facilita isso. Só que o TikTok, tipo, ele não chega na parte da produção pro cara, mas no passivo, no consumir, só olhar, vai chegar, né? Sim, evidentemente. Eu acompanho há mais de 100 dias um cara domesticando uma gaivota lá. É divertido. Mas por que a gente não falou do Kawaii? Cara, o Kawaii ele já começa que ele tem um layout feio. As propagandas são assustadoras. O logo é terrível. É como se fosse o TikTok da Deep Web, tá ligado? Mas dá dinheiro. Eu acho que ele é uma subempresa do TikTok pra fazer o TikTok parecer mais elitizado, assim. Legal, né? Melhor. Tu cria um concorrente teu, tipo, a gente cria um podcast, tipo, cria uma cópia nossa, cria um freecast genérico, com gente nos imitando, e aí a gente vai parecer a gente vai parecer o Jornal Nacional de tão sério. Isso aí não é o tal do Flowverso? Olha aí o freecast verso. A teoria da conspiração de que todo mundo faz parte do Flow. Boa. Bem pensado. Temos alguma consideração final? Cara, eu acho que a tiktokização das coisas tem um viés negativo e um viés positivo. Mas eu acho que tem mais coisas positivas, porque com a vida sendo um tanto quanto acelerada, como tem sido para as pessoas no geral, com as tecnologias, porque as pessoas estão trabalhando até via WhatsApp hoje em dia, né? Então não tem muito questão de horário, assim, das 8 às 18. Não, acaba trabalhando o tempo inteiro de alguma forma, né? Então, com pouco tempo que as pessoas têm para se divertir, às vezes ter uma plataforma que tem um videozinho ali de 30 segundos. E que já vai vir no que tu quer ver, né? Exato, vai vir prontinho ali. Eu quero ver calopsita, eu vou ver calopsita. Eu quero ver piadinha, eu vou ver piadinha. Se tu não gosta de cachorro, não vai aparecer cachorro pra ti. Exato. Então eu acho que o lado positivo acaba se tornando maior do que o lado negativo, no geral. E aquela coisa, né? Tudo que chega pra todo mundo vai chegar mais superficial. Não adianta. A popularização das coisas, não. Filme da Marvel é muito superficial. Meu amigo,
amigo, 1 bilhão de bilheteria, entendeu? É por isso que é mais superficial, né? Sim. É aquela questão do produto cultural de massa. Exato. Eu vejo como lado negativo é a liquidez das coisas. Fica tudo muito acelerado, com prazo de validade muito curto. Mas a vida, eu acho que ela é assim, já no geral. Não, mas a vida precisa ele é muito mais tecnologia. ele é muito mais um sintoma que uma causa, né? O TikTok, a rede social. O que vai acabar ocasionando todos esses problemas que temos enfrentado na atualidade. Sim, ansiedade. Só a ansiedade. Isso potencializa. Potencializa, Sim. mas a ansiedade todo mundo já tem. Sim. É que, tipo, as pessoas elas vão querer cada vez mais se tornarem vistas, elas vão querer ser notadas. Aí que tá, não é querer, é precisar pra existir. Sim, e aí quando elas não conseguirem, vai faltar inteligência emocional. Esse é o problema. Exatamente, estejamos preparados para a irrelevância. Mas você estará emocional não tem um manual, né? Que faz as pessoas ter, né? Esse é o problema. Mas por isso que existe vai terapia. Depender de uma série de fatores, né? É isso. Vamos aí. colocar um adolescente com depressão e um psicólogo pra conversar ao vivo. Eita, e veja no que deu. Sem que ele saiba. Sem que ele Longe saiba. da ponte do Guaíba, por favor. Colocamos Baldaço e Duda Garbi para conversar sem que ele soubesse. Então tá, perguntinha da semana. Perguntinha, vamos ver. Se a sua vida fosse uma dancinha. Ó, se toda coisa popular, num geral, é de baixa qualidade, seria o embaixador o Kawaii da música? Não. Tu não vai falar mal do embaixador aqui. Não vai falar. Aqui não. Não passarão. Isso é uma ditadura. Não, tá bom. Esse negócio aí da dancinha eu achei interessante o início da pergunta. A premissa é boa, né? Só que ela não vai pra lugar nenhum. A premissa é tá, vamos ver. Se vocês tivessem que escolher entre fazer uma dancinha do TikTok ou trabalhar 30 anos pra conseguir o mesmo valor que tu conseguiria fazendo uma dancinha do TikTok, qual emprego tu escolheria? Como assim, cara? Eu fiquei tentando entender, ainda bem que o Douglas falou, porque eu não entendi. Tá, eu vou explicar o conceito da pergunta e depois se precisar eu repito ela de outra forma. Entre fazer um desafio mortal no TikTok. Não, entre fazer uma dancinha do TikTok, um challenge do TikTok e ganhar, por exemplo, R$1 milhão e ter que trabalhar 30 anos em qualquer profissão pra ganhar R$1 milhão. Não, me dá a dancinha aqui, né? Qual emprego você escolheria? Não, isso aí não é difícil, isso aí não é, qualquer um dança por qualquer dinheiro. Tem gente que dança por nota. Tem gente dançando Nota tirando a colégio. roupa. Por dinheiro o pessoal faz muita coisa. Perguntinha. Feche os seus olhos, apague a luz, tampe os ouvidos. Toma. E pense no momento mais feliz de sua vida. E agora responda. Qual dancinha do TikTok seria?